minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, professor Cobori falando sobre a permanência do capitalismo. Bora ver onde a gente vai parar. Como o Cobori explica a persistência de economias capitalistas, que, apesar das crises cíclicas previstas por Marx, continuam se adaptando e evoluindo ao longo do século. Né? O Marx ele prega que o próprio capitalismo vai se autodestruir e vai destruir a humanidade se a gente não encontrar um modelo de superação do capitalismo. Né? Então, o capitalismo, na realidade, as crises fazem parte do capitalismo. Isso é muito bem explicado e às vezes eu misturo as teorias, né, de economia que as pessoas às vezes não entendem. E eu até falei num programa de esquerda, inclusive, eu falei assim que Keynes, no limite, é um socialista, né? Porque o Keynes defende o papel do Estado, intervencionista do Estado na economia e no desenvolvimento da própria economia. E quando eu brinco assim que o Keynes, no limite, é um socialista, porque no limite, quando o Estado dominar todos os meios de produção, é o socialismo, que é o... Vamos devagar aí, professor Cobori. Quem diria que pela primeira vez nesse canalzinho nós discordaríamos do querido professor Cobori? Mas até que não demorou tanto. Eu sei, minha gente, é um recurso retórico, uma brincadeira que ele fez para tensionar o pensamento e ajudar o pessoal aí a fazer reflexões consistentes, especialmente a galera que está, entre aspas, do lado de lá e não do lado de cá da análise da realidade social e dos projetos e do desenvolvimento de projetos para a resolução dos nossos problemas no futuro, ou seja, o desenvolvimento nacional, um projeto de como vamos superar determinadas relações de produção e tudo mais. De todo modo, minha gente, antes de seguirmos esse papo e de talvez aí entrarmos em conflito com o nosso querido professor Cobori, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem maneiras de você apoiar o meu trabalho, a chave do Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, você pode ajudar no meu trampo. Além disso, considere ser membresia aqui do nosso canalzinho, porque nós temos conteúdo semanal exclusivo para você, além dos cursos que eu tenho ofertado e colocado aqui na nossa comunidade. Tudo bem? Que é pequena, mas fiel e resistente. De todo modo, minha gente, o ponto aqui que eu gostaria apenas de tensionar e logo devolver a palavra para o querido professor Cobori é o seguinte: intervenção do Estado na economia, no capitalismo, é mais velho do que andar para frente. Não existe capitalismo sem Estado. Não existe sociedade moderna sem Estado vigente e mercado vigente. As duas grandes instituições desta modernidade, um Estado moderno, um mercado moderno, que regulam as relações e o modo de, as relações sociais e o modo de produção propriamente dito. Então, nós precisamos dessas duas instituições e elas vão aí disputando entre si, entrando em crise uma com a outra, entre as contradições desse modo de organizar a vida, poder político, poder econômico, conflito entre classes, conflito entre burguesias e também criando aí, participando das dinâmicas que são próprias do modo de produção capitalista, como o professor Cobori estava falando, que são as crises cíclicas do capital, crises cíclicas que exigem inclusive intervenções do Estado para salvar aí o pessoal que utiliza o Estado como sua mesa de negócios, os capitalistas, a burguesia propriamente dito. E se você não sabe o que é burguesia, não sabe o que é crises cíclicas do capital, tem uma série de dúvidas aí. Nós temos aqui no nosso canalzinho uma playlist de leitura comentada linha a linha do Manifesto Comunista, em que nós vamos utilizando o manifesto como recurso para falar sobre outros temas também. E eu vou deixar na playlist, na descrição desse vídeo aqui, essa playlist para que você possa acompanhar então a nossa leitura comentada linha a linha de O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Engels, e lá a gente discute vários desses temas. Já apareceu a crise, a luta entre as burguesias, a crise cíclica do capital, o criar o proletariado, o problema no limite do que está acontecendo e tudo mais. Mas tudo bem. Para retomar, nosso querido professor Cobori fez aí um comentário provocativo, uma brincadeira, um uso retórico para ajudar a compreender o que ele está querendo falar, que é a intervenção do Estado na economia, que no limite, se for uma intervenção do Estado constante, ou seja, intervenções sistemáticas nesse mercado, nós poderíamos dizer que já é implementação do socialismo, se o socialismo se o Estado está com representantes que desempenhem uma função dentro do projeto popular, do proletariado, da classe trabalhadora, estaria em vias de aplicar uma transição para a superação do capitalismo para outro modo de produção. Ok, tranquilo, poderíamos aceitar esse ponto, mas não é Keynes. Ele está pegando Keynes como utilizando o Estado para fomentar o desenvolvimento econômico e aquecer a economia, intervenções constantes no mercado,
Mas ele tá pegando o quente e esticando ele até o máximo. Pegou o gatinho e tá puxando o gatinho, que ele tá gritando o jato, coitado. O gato tá pelo rabo, pelas orelhas, tá berrando, porque isso aí ele tá tirando suco de onde não tem, né? Tá tirando aí problema de onde não dá. Quem não toparia com isso, mas dá para entender qual é o recurso retórico. Vamos voltar aí com calma e já a gente fala mais sobre isso. O modelo chinês, tá? Apesar de existir propriedade privada lá, as grandes empresas têm um representante do Estado dentro das empresas que fazem com que os objetivos estratégicos da empresa estejam alinhados com os objetivos do país. E o que o Marx diz é que o capitalismo por si só, na criação de mais valor, né, da mais-valia que ele fala, ele precisa extrair mais valor de tudo. E aí eu não vou entrar no detalhe de valor de troca, valor de uso, tem uma coisa que tem valor de uso, mas o valor de troca é o que a economia capitalista prega para que você extraia excedentes daquilo que a gente chama de lucro. E ao extrair excedentes de mais-valia em cima, principalmente que ele defende a classe trabalhadora, você precisa criar um exército que eles chamam de reserva. Estou misturando um monte de coisa aqui, mas só para tentar ser didático, né? De reserva, de ter trabalhadores sempre com mão de obra barata, para que ele consiga extrair sempre mais valor disso. Quando ele não consegue isso dentro dos seus limites territoriais, ele precisa partir para outros países, que é o... Calma aí, calma. Rapaz, foi muita coisa ao mesmo tempo. Foi legal. Eu tô tendo uma ideia aqui, dependendo do rumo desse papo, a gente talvez leia um trecho do Capital. Pouquinho antes de Marx fazer a diferença entre mais-valia ou mais-valor absoluto e mais-valia, mais-valor relativo. Seção 4 para seção 5 do Capital. Que acho que conecta bem com o que o Kobori está falando. Porque o Kobori falou algumas coisas e a gente já vai destrinchar elas. Ele falou, tô misturando um monte de coisa, falando, mas eu vou tentar ser mais didático e objetivo. Correto tá ele. Mas aqui então a gente vai destrinchar e vai utilizar essa fala dele para seguir o papo. No processo capitalista de manutenção de suas relações de produção, de manutenção dessa sociedade, do modo de produção e de desenvolvimento das forças produtivas, queremos chamar de inovação tecnológica, desenvolvimento aí dos meios de produção que a gente tem, que fazem com que a gente fique mais produtivo, né? As indústrias, as máquinas, agora a inteligência artificial e sei lá mais o que o pessoal vai desenvolvendo esses instrumentos que potencializam a nossa capacidade de produzir, nossa capacidade de produção, desenvolvimento dessas forças produtivas. Para o capitalismo fazer isso, ele precisa deslocar grandes massas de investimento para esse setor de desenvolvimento. Quando ele faz isso sob relações de mercado, entre aspas, oferta e demanda. E ele extrai os excedentes, ou seja, ele extrai esse capital que ele vai investir ou reinvestir na produção, em teoria, porque a gente já sabe que não é só isso que ele faz, porque surge o capital financeiro, dá um monte de problema, mas vamos aqui só no capital produtivo industrial por enquanto. Quando ele reinveste esse capital que ele extraiu, e ele extrai do trabalhador, ele extrai das relações de troca, né? Então, as relações de troca que vai o lucro, que é o cara que é o valor que ele vai colocar a mais naquela troca para poder ter um excedente, para poder acumular, seja nas trocas aqui entre nós, estão participando do mercado nos âmbitos mais baixos, seja em quem realmente decide sobre a coordenação da divisão social do trabalho. Em cada uma das trocas, você vai colocando valor sobre a outra, vai sobrevalorizando determinado produto, determinado conteúdo. Então, há um valor que se dá nessas trocas, esse excedente colocado, esse lucro a mais. Isso é um tipo de valor. Outro tipo de valor, e de onde se extrai excedentes. Outro tipo de valor é o valor de uso, mas desse valor de uso não dá para extrair excedente. Por quê? O valor de uso ele é determinado pela necessidade daquele que adquire ou produz algo e o consome. Produz para consumo, não produz para trocar. Entende? O valor de uso de algo você determina ele a partir do consumo, do uso dessa coisa. Essa coisa tem utilidade, ela é consumida, ela é realizada. Portanto, ela tem esse valor de uso, tem um conteúdo material de uso propriamente dito que tem esse valor. Distinto do valor de troca. Valor de troca determinado por estas relações mercantis, na qual se coloca um valor sobre essa determinada coisa, estipula-se um preço, a gente não vai entrar aqui nessas teorias, estipula-se um preço, desse preço você coloca um valor a mais, tal, não sei o que lá, vai extrair excedentes por meio das trocas. De modo que no capitalismo você já não produz para consumir.
as relações de mercantis vão dominando todas as relações sociais, de modo que você produz para vender, não produz para o consumo. Então, se você tinha uma pequena propriedade, produzia seu alimento para a subsistência de sua família e o excedente você trocava, agora você começa a organizar a produção não para ter um excedente que será trocado, você vai fazer a produção para ser trocada. Percebe a diferença? Essa diferença é substancial. E dessas diferenças entre valor de uso e valor de troca, o valor de troca que vai dominando todas as relações e passa, portanto, a ser o carro-chefe dentro da economia capitalista, e decidindo sobre a própria produção, não é mais o que eu produzo, pego o excedente dessa produção e posso trocá-la, depois de consumir, depois de distribuir, depois de utilizar. Não, agora eu vou produzir para trocar. Inclusive porque eu desenvolvi, ou desenvolvemos, né, enquanto sujeito social, essa coisa, desenvolvemos um aparato tecnológico que aumenta a produtividade e não só aumenta agora, escalou em níveis absurdos e todos esses produtos não foram feitos para consumo, foram feitos para troca e isso vai dar uma série de crises porque você não vai conseguir fazer um ciclo econômico básico, que é produzir, distribuir, consumir de maneira reprodutiva, ou seja, ao consumir eu garanto as condições para o dia seguinte e de maneira equilibrada, porque você está tendo uma superprodução que ela não é feita pelo consumo, ela é destinada para as trocas, para o processo de distribuição. E o processo de distribuição decide o que vai ser produzido. Então, o consumo fica comprometido, o valor de troca está comprometido, ele está deixado num nível abaixo, o valor de uso está deixado no nível abaixo, o valor de troca é decisório, impede que esse ciclo se complete. Então, daí para frente é só crise, daí para frente é só para trás. Vai constantemente ter problemas. Você vai ter acúmulo de riqueza, você vai ter superprodução, você vai ter excedente, você vai ter ganhos econômicos nesse sentido, interessantíssimos. Mas, por outro lado, você não tem um equilíbrio do ciclo econômico, então você cria crises para o dia seguinte. Você cria crises constantes para os próximos ciclos. E é inevitável, é um problema inerente a esse modo de produção. Ele não se resolve, ele só se resolve se você conseguir equilibrar esses processos. Então, intervenções sistemáticas no mercado são fundamentais para que você equilibre o ciclo econômico e comece a planejar racionalmente como nós vamos conduzir o desenvolvimento da nossa sociedade. Seja a questão do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, aumentar a produtividade, diminuir o esforço do trabalho, seja a questão das relações de produção, que vão decidir o uso sobre esse desenvolvimento das forças produtivas. Né? Eu vou usar essa tecnologia para quê? Eu vou usar ela para aumentar o meu lucro, aumentar o meu capital, fazer subir esses valores, então ela está voltada para o mercado, para o valor de troca, ela está decidida no mercado, ela nega o consumo, ela já cria crise para o próximo dia, deu errado. Mas se as relações de produção são distintas, a gente começa a alterar a destinação desses meios de produção, dessas forças produtivas que estão em desenvolvimento, inclusive começa a planejar elas para outra coisa, para fazer outras coisas. Então é importante ter isso em conta para a gente poder analisar. É importante saber das intervenções necessárias sistemáticas do Estado para alterar esse modo de produção, para desenvolver as forças produtivas orientadas de acordo com um determinado projeto específico e transformar as relações de produção. Então é um esforço constante e complicado. Keynes não poderia ser chamado de socialista? Voltamos, olha que ponto. Exatamente porque ele não está pensando na transformação das relações de produção. Ele está pensando só na manutenção das relações de produção, garantindo o crescimento econômico e desenvolvimento das forças produtivas dentro do capitalismo. Ele não está pensando em alterar as relações de produção. De maneira nenhuma. Então, essa esticada, né, que a gente falou, esticou o gato até o limite, coitado do gato, tadinho. Eu tenho duas gatas, vou botar aqui, inclusive, tadinho. Que ela tá gritando já, meu Deus, para de fazer isso. É o que o Kobori fez com Keynes para poder fazer essa explicação, mas é uma explicação que é viável, você consegue daí tornar concreto para quem já conhece um pouco da teoria keynesiana, dessas coisas, que é mais comum, entre aspas, nas discussões de economia, como ela está hegemonizada nas nossas universidades e nos espaços aleatórios por aí. Tá bom? Então é importante isso. Sobre mais valor, extração de mais valor, talvez a gente leia o que eu acabei de pensar aqui de um trechinho do Capital, mas talvez. Bora seguir pro papo. O famoso imperialismo, né? Ele precisa colonizar outros países. Então, desde a Revolução Industrial, quando você olha os países capitalistas, é isso que ele faz. Quando ele não tem mais dentro dos seus próprios territórios, ele vai colonizar outros países para extrair, primeiro, recursos naturais desse país, né? E conseguir extrair mão de obra barata. E evitar com alguém a fazer na fronta. Extrair consumo, né? Ele precisa de mercado consumidor. Só que ele vai cada vez... Aí veio, na sequência, o capitalismo financeiro, que é mais... Calma. Antes da gente ir pro capitalismo financeiro.
Rapidão, será rápido, gente. Imperialismo não é o mesmo que capitalismo, deixemos isso claro. E também não é o mesmo que desenvolver a indústria. O desenvolvimento de indústrias implica no imperialismo, também não. Vamos lá. O desenvolvimento da indústria e das forças produtivas, como se deu na modernidade capitalista, como ela está organizada, exige que você oriente todo o espaço do campo, ou seja, tudo aquilo que não é a cidade industrial, central, que você oriente toda a produção, tudo que está no campo, de acordo com os interesses da indústria. Tá bom? Isso a gente também tá na nossa leitura do Manifesto Comunista, a gente tem um vídeo sobre isso, tá? Linha a linha a gente vai falando, Marx fala sobre isso, sobre como a criação de um centro industrial, como a criação de uma cidade que dinamiza a economia, aumenta a produtividade, começa então a dar grandes ganhos de riqueza, de conteúdo, material, e claro que dentro da dinâmica de troca vai se converter em produção de capital, lucro e tudo mais, etc, que a gente acabou de comentar. Como a criação desse centro faz com que o campo e a produção de matérias-primas, de commodities, se torne periferia. Antes desse desenvolvimento industrial específico, desse modo de produzir economia, que converte o capitalismo em capitalismo industrial e que se hegemoniza pelo planeta, a produção do campo era aquilo que tinha de conteúdo básico para a organização da economia de qualquer comunidade, qualquer território. Não era tão dinâmica. Você poderia ter nas cidades, claro, as elites, o poder político, mas não a base fundamental da economia. A base fundamental da economia está no campo, está em quem produz aquilo que é necessário para ser consumido para a persistência e permanência de toda a sociedade. Os alimentos, os insumos, as coisas básicas que vão fazer com que a gente permaneça vivo, de conteúdo mesmo. Valor de uso. Com o desenvolvimento de um centro industrial que aumenta a produtividade em escalas bizarras, então você começa a produzir muito um determinado produto e esse produto começa a te garantir valor, você vai para troca, você vai competir com outros pequenos produtores e vai ganhar deles muito fácil, porque você está diminuindo os custos, né, da sua produção, aumentando muito a produtividade, diminuindo o preço que você vai cobrar no seu produto final, nas relações de demanda, de oferta e demanda, essa coisa toda. Quando você faz isso, você obriga que você faz com que o centro se torne o centro industrial se torne a base dinâmica da economia e que obriga com que todos os outros ramos da produção se voltem para ela. O campo vai se tornar periferia e vai se tornar cada vez mais monocultor, que não decide sobre aquilo que é necessário para a permanência, reprodução, sobrevivência dos seres humanos dentro de uma sociedade. Produz o necessário para o desenvolvimento e para o que é decidido do ponto de vista industrial, das sedes das indústrias e de seus donos, para aumentar os lucros, os ganhos. Então, esse centro industrial, essa cidade que se torna centro e que obriga todo o demais a ser periferia, força a monocultura, força um tipo de dinâmica que vai diminuindo o seu acesso a outros fatores e insumos de produção necessários, inclusive na escala. Então chega uma hora que você atingiu o limite da terra que você consegue utilizar para atender a tua indústria. O que você vai precisar? De outras terras. E aí tinha uma rede constituída durante 400 anos, que era a rede colonial, que estava na mão desses países que estão se industrializando. E eles vão utilizar esta rede para aumentar os seus espaços econômicos. Então, eles vão se tornar o centro econômico agora de um sistema que não está incluindo só o seu país, você não pensa só o seu território, você vai utilizar outros territórios e outros países como periferia do seu centro industrial. Por isso vai surgir, então, dentro de um mercado mundial que se constitui, o centro do mercado mundial e as periferias. São decididas de acordo com o desenvolvimento das indústrias. Tá? Isso no processo histórico de como se dá. E aí, imperialismo vai ser a força política e bélica que impõe às periferias condições para que elas não consigam desenvolver suas indústrias e sua base produtiva com relativa autonomia. Então é diferente ter o centro econômico de ter uma periferia.
de ter uma relação imperialista e uma relação não imperialista. É possível existir um centro dinâmico econômico que não seja imperialista. Porque o imperialismo é um tipo de relação específica que exige, que impõe condições políticas e especialmente bélicas, na força, na bala e na pancada, que obrigam obrigam as periferias a se submeterem a essas relações e sabotam qualquer projeto com relativa autonomia. Que possam decidir sobre os rumos de seu modo de produção, de sua sociedade, do desenvolvimento das forças produtivas e também das relações de produção. Por isso vai ser uma fase superior do capitalismo. Porque agora a gente entrou num novo nível, o que não significa que um centro dinâmico necessariamente seja imperialista. Então, eu vou fazer essas distinções exatamente porque hoje em dia tem muito debate sobre determinados países desse planeta, se são imperialistas ou não. E aí, esclarecendo nesses âmbitos, acho que fica bacana da gente papear, tá bom? Mas retornemos aqui ao nosso querido professor Cobori, falando sobre este avanço, né? Porque aí vem o capitalismo, o imperialismo, e também, aproveitando as redes imperialistas, vem um novo tipo de hegemonia de capital, que é o capital financeiro. Perdão, professor Cobori, adiante. Mais predatório. O capitalismo financeiro é tentando extrair mais valor do capitalismo industrial. Entendi. Verdade. Então, que é a famosa que eles chamam da financiarização da economia. Exatamente. E o que o Yuman Minsky, que é um pós-keynesiano, tem um livro dele muito famoso, chama Estabilizando uma Economia Instável. Ele diz que quem gera as crises no capitalismo é o mercado financeiro. O mercado financeiro, através dos capitalistas financeiros, quando eu sou investidor, eu sou um capitalista financeiro, né? Que a gente estava falando há pouco tempo atrás. Eu preciso investir numa empresa porque eu quero o lucro daquela empresa, extrair dividendo dela. Então, o capitalismo financeiro impõe um modelo de pressão em cima do capitalismo industrial para extrair mais valor do capitalismo industrial, que extrai mais valor da classe trabalhadora. E essa própria financiarização da economia, a extração de mais valor, de cada vez mais retorno do próprio capitalismo em si, gera as crises. Porque eu começo a criar, que o Yuman Minsky chama de o esquema Ponzi, né? Como se fosse uma pirâmide. Eu faço com que as empresas tenham um nível de alavancagem para extrair mais valor. Quando ela não consegue mais dar retorno, e é a teoria da estrutura de capital, eu faço ela se alavancar ainda mais, ela entra num estado que ele chama de especulativo. Ela sai de uma estrutura hedge e vai para um estado especulativo, por alavancagem financeira, para gerar mais valor para o capitalismo financeiro. Aí eu faço tanta pressão nessas empresas que estão nessa estrutura especulativa que ela entra numa estrutura que eles chamam de Ponzi, que aí ela está tão alavancada que ela, para dar retorno para o capitalismo financeiro, ela se alavanca tanto que lá na frente, inevitavelmente, vai ter uma crise, porque os fluxos de caixa gerados pelo próprio sistema capitalista não consegue gerar o fluxo de caixa necessário para remunerar o capitalismo financeiro. E aí vem as crises que são cíclicas, né? Então, e aí tá, acho que alinhado com a pergunta que ele fez. Em algum momento, o capitalismo vai se autodestruir. E não tem o que fazer, vai mesmo. E nossa, mano, eu vou aproveitar essa resposta excelente do professor Cobori sobre o sistema financeiro pra gente fazer uma dica aqui. Vou colocar aqui na descrição o livro do professor Ladislau Dalbor, A Era do Capital Improdutivo. Excelente, excelente, didático e que explica muito desse desenvolvimento do sistema financeiro sobre o sistema produtivo, das relações de, como a gente pode falar, dos processos intermediários da economia, de distribuição, de trocas, de transporte e tal, como isso vai sobrepondo pressões sobre a produção, sobre o consumidor, sobre o produtor pequeno em especial, mas pô, toda essa dinâmica, eu vou colocar aqui, tá aqui na descrição, é muito, muito, muito bacana, leia esse livro do professor Ladislau Dalbor. Vou colocar também um vídeo que a gente gravou sobre capital improdutivo, para seguir nessa linha que eu acho que pode ser interessante, que retoma o que o Cobori falou lá no começo sobre valor de troca, valor de uso e também capital produtivo, capital improdutivo. Tudo isso para chegar num ponto aqui que eu acho muito importante. Depois dessas dicas aí, dá uma olhadinha aqui, a gente vai fazendo assim, minha gente. Produzindo conteúdo em cima de conteúdo para que você entenda cada vez melhor um determinado tema. Que não é só entretenimento. Na verdade, aqui nem é entretenimento. A gente finge que tem entretenimento. Mas é só conteúdo mesmo. De educação e de formação popular. Mas, ó. Mesmo que não tivesse o sistema financeiro, a própria dinâmica do capitalismo industrial, ela já é problemática. O que o professor Cobori trouxe de maneira brilhante e perfeita diz respeito o tipo de crise que nós temos hoje, que é o desenvolvimento desse sistema financeiro a níveis absurdos, e que também a gente pode retomar de Marx, tá? Marx já percebe isso.
Marx fala sobre as lutas entre os capitais e as lutas entre as burguesias. O capital financeiro luta contra o capital industrial. Disputa por hegemonia, por controle, e nas crises internas mesmo, de quem vai conseguir lucrar mais. Um capital vai lutando com o outro. Capital agrário, capital financeiro, capital industrial, esses capitais disputam entre si, tentam seus espaços. E o capital financeiro conseguiu se sobrepor sobre o capital produtivo, exatamente porque ele garante você ter margens de lucro absurdas na extração de capital de maneira imediata. Então, seguindo a lógica de ótimo econômico, né, de você otimizar a sua ação econômica, ganhar o máximo com menos custo possível, com a melhor utilização dos meios disponíveis, o capital financeiro te entrega muito. Então ele se sobrepôs sobre o capital industrial em muitos sentidos, em especial no então centro do capitalismo, sede do imperialismo, Estados Unidos e Europa. Tá? Mas vamos lá. É algo globalizado, obviamente, a própria estratégia de globalização tem a ver com isso, mas que tem seus centros, tem suas sedes. Dito isso, dentro do sistema de capital industrial, quem decide sobre a coordenação da divisão social do trabalho, ou seja, sobre todo o trabalho social que nós temos, é o dono do meio de produção. Por quê? Porque o dono do meio de produção, o dono da indústria, o dono da fábrica, ele vai decidir para onde vai os investimentos que ele extrai no processo do trabalho. Então o pessoal está trabalhando, o pessoal está produzindo, ele está vendendo, está indo para o mercado e vai estar tirando seus excedentes do salário dos trabalhadores e também das trocas no mercado. Esse excedente dá para ele, por meio do lucro, essa grande margem de capital a ser reinvestido. Ele decide os rumos desse reinvestimento. Se esses rumos vão para o setor que ele está atuando, vai então para o desenvolvimento de forças produtivas e novas tecnologias. Mas ele pode pegar esse capital e investir em outros setores, em outros ramos da produção e fazer ali verticalizar sua produção, ter controle sobre vários espaços, sobre várias dinâmicas, sobre vários ramos produtivos e ter muita segurança, inclusive. Né? Grandes empresas mesmo mantêm aí verticalizado sua produção para não correr risco de ficar dependendo de outras, né? As grandes mesmo. E tem a galera que vai diversificando e vai atirando para tudo quanto é lado. Essa galera que vai diversificando o investimento, inclusive, normalmente é o pessoal mais ligado ao capital financeiro. Exatamente por quê? Porque aí, para o cara poder ter esses investimentos e aumentar os seus investimentos, você cria um sistema financeiro que te adianta uma promessa de valor, um crédito, dinheiro propriamente dito, te adianta esse dinheiro para você investir, para dizer, eu vou produzir mais e garantir que tenha mais extração de capital lá na frente. Esse sistema financeiro te dá, então, retornos imediatos. E aí você fala, lá na frente eu vou produzir, lá na frente eu vou garantir. Por quê? Ele tem custos muito baixos em relação ao capital industrial, que exige que você invista e reinvista constantemente em maquinário, inovação, trabalhadores, insumos. Os custos são altos em relação ao capital financeiro, ainda que você extraia. Então o capital financeiro tem maior capacidade de extração de capital. Extrai mais rápido, drena essa porcaria, como diz o professor Ladislau Dobor, vai drenando capital de tudo quanto é canto, inclusive do setor industrial, a chegar ao ponto que nas sedes e nos centros do capitalismo, como se desenvolveu no século XX, os investidores, os grandes capitalistas perceberam que se eles repassassem os custos das indústrias para as periferias, eles poderiam utilizar o sistema financeiro para lucrar mais e extrair mais capital e não ter esses custos de produção. Ao fazerem isso, utilizando e se aproveitando da dinâmica da globalização, eles repassaram suas indústrias para países do então chamado Terceiro Mundo. Os tigres asiáticos, Índia, China, alguns países da América Latina, alguns países de África, mais ou menos, em ambos os casos. Mas repassaram. E os países que aproveitaram essa janela para se apropriar de tecnologia industrial e reinvestir seu capital, organizar sua sociedade para desenvolvimento das forças produtivas, começaram a ganhar efetivamente. Por quê? Porque produzem. Porque o centro produtivo de conteúdo real está ali.
Enquanto no sistema que o professor acabou de falar, dessa escalada do sistema financeiro, chega uma hora que você não tem o que fazer com este capital improdutivo. Grandes margens de lucro, grandes especulações, grandes valores que não estão sustentados em nada. E aí você precisa reinvestir de alguma maneira na produção e não tem o que fazer. Nos anos 90 eles inventaram serviços. Serviços e ONGs, né? Então você começou a colocar tudo... E privatização. Tentar comprar coisa do Estado para ter alguma coisa produtiva, então privatizar tudo, criar sistemas, instituições não governamentais, mas que vão fazer o trabalho de Estado, então vão ofertar certos serviços básicos específicos, e esses serviços vão dominando as redes de produtivas, e aí esse capital financeiro especulativo vai tentando ganhar fôlego, até a hora que não dá mais, e aí você não consegue de novo, entra de novo no ciclo de crise do capital financeiro, que empurra para um ciclo de crise do sistema todo. Só que quem tem o capital industrial efetivamente na mão, quem tem o capital produtivo, quem tem indústria, quem está ali produzindo o conteúdo real e efetivo, tem maior segurança nesse momento da crise financeira. Porque ele está produzindo o que realmente existe, o que realmente pode ser consumido, riqueza de verdade, e não papel. Papel solto no nada. Seguro de seguro, entendeu? Ação de ação de ação de ação de ação. Seguro de seguro, seguro de seguro. Ele está produzindo riqueza efetiva. E aí quem tem então essa riqueza efetiva na mão decide agora sobre os rumos da produção. Então, a grande disputa pela coordenação da divisão social do trabalho. A grande disputa sobre para onde vão as massas de investimento. Dentro do capitalismo, essas massas de investimento vão de acordo com os interesses dos donos do meio de produção. E depois que esses donos do meio de produção se tornam reféns ou se tornam players ativos dentro do sistema financeiro, uma coisa ou outra, vão decidindo sobre essa coordenação. Até a hora que eles entram em crise e empurram então para o capital industrial. O capital industrial agora vai poder tomar essas decisões. Só que ele também entra em crise, exatamente o que o capital industrial produz em excedente e volta para aquele primeiro problema que a gente percebeu, que era do ciclo econômico quebrado. Então é próprio do capitalismo criar crises infinitas e se valer nesses processos de crise, e a gente tem que entender isso, sacou? E no limite, gente, essas crises levam para uma última coisa que então a gente vai ler um trechinho ali do Capital, de Marx. E no limite, esta crise, ela se dá na destruição daquilo que efetivamente pode produzir riqueza, que é a terra, então a terra, os recursos, a natureza, os insumos que nós podemos extrair do planeta no qual nós vivemos, e o trabalhador, a trabalhadora, a pessoa que produz e que consome. O ciclo econômico começa com uma produção daquilo que é necessário para o ser consumido, uma sociedade se mantém. As sociedades são feitas de pessoas, pessoas consomem, então à medida que elas consomem, elas garantem a sobrevivência para o dia seguinte, para estar trabalhando no dia seguinte, então é subsistência, sobrevivência, manter aí um dos fatores de produção funcionais, que somos nós, e que consome. E ao consumir, ela garante que o ciclo feche. Então a sociedade produz e consome o que é necessário. Se a sociedade é baseada em pessoas, as pessoas produzem e consomem. Se você destrói pessoas, não tem ciclo econômico. Entendeu? É basicamente isso. E se você destrói a terra, de onde as pessoas vivem, da qual elas fazem parte, daquilo que garante os insumos básicos para qualquer ser vivente nesse planeta viva, se você destrói ela também, não tem daí dia seguinte. Então se você destrói a terra e destrói o trabalhador, você se lascou. E Marx tinha percebido isso. Vamos ler o Capital, rapidão. Então vamos lá, ó. Aqui está a seção 5, a produção de mais valor absoluto e mais valor relativo. Quem quiser saber o que é mais valor absoluto e mais valor relativo, dá um Google. Mas tem a ver com maneiras de você extrair valor, tá? Seja o valor da relação entre o tempo de trabalho socialmente necessário e o valor de troca estabelecido para um determinado produto, seja no próprio aumento da produtividade do trabalho que não retorna em aumento dos salários dos trabalhadores. Então, extração de valor em duas pontas. Mas a gente não vai ver isso, a gente vai ver a seção 4, o final dela. E por que a gente vai ver aqui? Aqui, eu vou ler um trecho um pouco... como é que fala? Um trecho um pouco até expressionista, forte, com uma imagem interessante aqui de Marx, mas que vai ser legal. Pronto. É na esfera falando sobre aquela transição que a gente falou do centro dinâmico da periferia como centro da base econômica para as cidades como centro dinâmico da economia. É na esfera da agricultura que a grande indústria atua de modo mais revolucionário. Veja, na esfera da agricultura que a grande indústria atua de modo mais revolucionário. Ao liquidar o baluarte da velha sociedade, o camponês, substituindo pelo trabalhador assalariado. Uma coisa é o camponês, que tem uma vida de subsistência, que
tem sua família, que produz na sua terra ou trabalha na terra do seu senhor, que trabalha na sua terra e se tem um excedente vende no mercado, mas se não tem excedente está tudo bem porque ele tem as condições para sobrevivência de sua família. Mas ele é substituído pelo trabalhador assalariado, que é aquele que é o trabalhador livre. Ele não tem sua terra, ele não tem nada, mas ele pode estar livre aí para vender sua força de trabalho no mercado para trabalhar numa indústria. Desse modo, as necessidades sociais de revolucionamento e os antagonismos do campo são niveladas às da cidade. O método de produção mais rotineiro e irracional cede lugar à aplicação consciente de tecnologia da ciência. O modo de produção capitalista consume a ruptura do laço familiar original que unia a agricultura à manufatura e envolvia a forma infantilmente rudimentar de ambas. Ao mesmo tempo, porém, ele cria os pressupostos materiais de uma nova síntese superior entre agricultura e indústria, sobre a base de suas configurações antiteticamente desenvolvidas. Então a gente vai considerar aqui que não tem mais uma relação relativamente orgânica entre a manufatura, produções pequenas tal, e o campo. Não, agora, minha gente, é outro tipo de relação na qual indústria e agricultura trabalham em espaços diferentes, mas decididos pela indústria como centro dinâmico, em prol do aumento de produtividade e das relações de capital, da lógica do capital. Com a predominância sempre crescente da população urbana, amontoada em grandes centros pela produção capitalista, que o Kobori falou como exército industrial de reserva, que é a galera que sai do campo, perde sua terra, expulsa de sua terra, tem que ir para a cidade, chega na cidade, não tem como trabalhar, vende sua força de trabalho. Como tem muita gente para pouco emprego, o salário cai, fica baixo, então as pessoas são super exploradas e recebem quase nada que não dá para sobreviver, né? Então as cidades vão ficando meio amontoadas e dá um problema danado, problema do capitalismo, inclusive. Esta, por um lado, acumula a força motriz histórica da sociedade, por outro lado, desvirtua o metabolismo entre o homem e a terra, isso é, o retorno ao solo daqueles elementos que lhe são constitutivos e foram consumidos pelo homem sob a forma de alimentos, vestimentas, retorno que é a eterna condição natural da fertilidade permanente do solo. Porque se você destrói esta relação, imbecil, você destrói as condições de sobrevivência, de manutenção, de produção e reprodução da vida dos seres humanos. Mas tudo bem, vamos lá. Com isso, ela destrói tanto a saúde física dos trabalhadores urbanos como a vida espiritual dos trabalhadores rurais. Mas, ao mesmo tempo que destrói as condições desse metabolismo engendradas de modo inteiramente natural e espontâneo, a produção capitalista obriga que ele seja sistematicamente restaurado em sua condição de lei reguladora da produção social e numa forma adequada ao pleno desenvolvimento humano. Na agricultura, assim como na manufatura, a transformação capitalista do processo de produção aparece a um só tempo como maritológio dos produtores, quer dizer, você está sendo só sofrendo, passando aí pelo seu processo de mártir, de sofrimento, né, do trabalhador, enquanto vê essas transformações radicais que estão acontecendo na sociedade, o meio de trabalho como meio de subjugação, exploração e empobrecimento do trabalhador, a combinação social dos processos de trabalho como opressão organizada de sua vitalidade, liberdade e independências individuais. Aqui é obviamente que Marx sai de uma análise econômica, de uma análise sistêmica, para uma análise moral. Aqui é uma crítica do ponto de vista moral, tudo bem? Então, há uma análise econômica que prescinde de uma análise moral, que é, por exemplo, perceber as crises cíclicas lógicas propriamente ditas desse modo de produção e ver que ele destrói as condições de sua reprodução, e outra é você, a partir disso, começar a fazer também a análise moral ou ética dessa relação. Para o trabalhador aparece como subjugação, para o trabalhador aparece como exploração, para o trabalhador é empobrecimento, entendeu? Então, uma coisa é da análise do sistema, do ponto de vista de quem observa. Outra é a análise de quem está incluído nesse processo como sujeito, que sofre os efeitos desse sistema. Marx brinca com isso. Brinca em estar numa posição de analista, em que eu não preciso, então, utilizar os elementos morais ou éticos, e na posição daquele que é sujeito inserido nesse sistema, e que aí ele coloca, então, a pele em jogo. E aí vai, então, uma crítica ética, moral e tal. E muito material. A dispersão dos trabalhadores rurais por áreas cada vez maiores alquebra sua capacidade de resistência, tanto quanto concentração em grandes centros industriais aumenta dos trabalhadores urbanos. Assim como na indústria urbana e na agricultura moderna, o incremento da força produtiva e maior mobilização do trabalho são obtidos por meio da devastação e do esgotamento da própria força de trabalho. Veja, o incremento de produção produtiva, uma melhora, portanto, do ponto de vista social e técnico, ele se dá por meio de destruição e esgotamento da própria força do trabalho, do próprio trabalhador.
é algo aí que entra em contradição ou se visualiza como um problema, especialmente do ponto de vista do trabalhador, obviamente. E todo progresso na agricultura capitalista é um progresso na arte de saquear não só o trabalhador, mas também o solo, pois cada progresso alcançado no aumento da fertilidade do solo por certo período é ao mesmo tempo um progresso no esgotamento das fontes duradouras dessa fertilidade. Ai, meu Deus! Nossa, quem diria, por exemplo, que isso daria pra gente fazer uma crítica hoje ao uso de transgênicos, ao uso de certos sementes que você só consegue plantar uma vez e você fica refém da Monsanto? Ou que você usa uma série de agrotóxicos que destroem o solo, monocultura que arregaça com o solo. Ah, mas me deu ganho de capital, mas destruiu a fertilidade permanente e duradoura desse solo, seu imbecil. Do ponto de vista de reprodução econômica, se você destruiu de onde você tirava sua riqueza, matou a galinha do ovo de ouro, não tem mais ovo de ouro. Se você assistiu Largados e Pelados, uma série aí completamente aleatória, Brasil, tem um episódio em que um cara utilizou o rio em que as pessoas bebiam suas águas como privada e fez suas necessidades ali. E aí o grupo fica todo maluco com ele, porque você não pode cagar onde você bebe água. Então, por favor, gostaria de encarecidamente pedir para que vocês entendessem que o sistema capitalista é um sistema que faz cocô na própria água. Quanto mais um país como os Estados Unidos da América do Norte tem a grande indústria, o ponto de partida de seu desenvolvimento, tanto mais rápido mostra seu processo de destruição. Deixa quieto, depois eu falo sobre isso. Por isso, e é essa parte que eu acho mais importante dessa análise de Marx, guardem no coraçãozinho de vocês esse trecho. Guardem, porque é sério, isso aqui é muito sério. Por isso, anotem na testa. A produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social na medida em que solapa os mananciais de toda a riqueza, a terra e o trabalhador. Traduzindo. Por isso, a produção capitalista só desenvolve as forças produtivas e tem inovação tecnológica e novas relações sociais dentro desse mesmo modo de produção, sem transformar efetivamente como ele funciona, destruindo as fontes de toda a riqueza possível, a terra e o trabalhador, o ser humaninho e o planeta no qual ele vive. E como é um ser humaninho vivo, orgânico, biológico, dependente de um planeta orgânico e vivo, se você destrói as condições de reprodução desse planeta, você destrói a possibilidade de produção de riqueza animal. Então larga a mão de ser burro, de achar que o capitalismo vai resolver os seus problemas, porque ele não vai. Ele desenvolve a própria inovação, a própria força produtiva sem planejamento, decidindo única e exclusivamente por interesses do umbigo de quem é dono de um meio de produção e de quem é capitalista em busca de seu lucro máximo, ainda que no resultado de sua ação ele destrua as condições de reprodução de sua própria vida porque ele é burro. O capitalismo é burro. Se você quiser falar tecnicamente, ele é irracional em sua racionalidade. Ele tem uma racionalidade cujo núcleo é irracional. O ótimo, obter o máximo, utilizando o mínimo dos meios, sem nenhum outro critério de reprodução de vida e de garantias de condições de produção e reprodução da vida, é estúpido, é suicida, é imbecil, destrói as possibilidades de permanência da vida. E você fala, mas não precisa ser assim, abre a sua janela. Olha o calor desgraçado que a gente está tendo que sofrer, a falta de chuva, o ar irrespirável numa cidade como São Paulo, um frio tremendo do nada, e de repente chuvas torrenciais e destruição de tudo quanto é imigrante climático. Ai, que ódio! A raiz desta porcaria se chama capitalismo, então tem que mudar as relações de produção para que esse modo de produção não permaneça, seja superado. E aí, querido professor Cobori, muito obrigado por trazer esse tipo de debate para outros círculos que não seja só o de comunista maluco, porque a gente precisa de gente também que tem o mínimo de bom senso
E que seja para além do comunismo trabalhador, trabalhadora, não importa se você está organizado ou não, que nem eu, que faço parte de um partido comunista, mas que compreenda que não dá para se manter nesse sistema. O cara tá feliz porque jogou lá na Mega Sena das ações da Bolsa de Valores, e nessa Mega Sena ele ganhou uns trocados, porque daqui a X tempo vai retirar não sei quanto. Sim, daqui a X tempo teu filho, tua filha talvez não esteja com condições de viver, retardado. Pelo amor de Deus, criatura de Deus. Então, fica aí essa chamadinha de atenção de que o capitalismo apenas desenvolve as forças produtivas, apenas desenvolve a técnica, a combinação do processo social, destruindo as fontes de riqueza, os seres humanos e a natureza. E quem disse isso? Marx, em pleno século XIX. Vanguarda, né? É isso, minha gente. Seguimos aqui trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!